esta presidência encaminhou ofício à Polícia Federal para que, junto com a Interpol, localizem o senhor Júlio Faerma, convocado para prestar depoimento à CPI e encontra-se em local incerto e não sabido. Leio o trecho do ofício. De acordo com as investigações já realizadas, a participação do senhor Júlio Faerma no desvio de verbas públicas é considerada relevante, sendo imprescindível a sua localização, razão porque se torna necessária a colaboração dessa instituição especializada e também da Interpol, caso o depoente se encontre no exterior, para que possa este ser finalmente localizado e conduzido à CPI, se necessário coercitivamente, sob vara ou alternativamente, sendo mais conveniente a instrução da investigação por parte desta comissão, que lhe seja imposta prisão temporária mediante informação e requerimento anteriormente dirigido a esta presidência para cumprimento das formalidades legais. Presidente. Eu protocolei, senhor presidente, dando sequência ao trabalho que os nossos companheiros estão fazendo lá em Londres, fizeram, né, na oitiva que tiveram lá do senhor Jonathan Taylor, de que, assim como o senhor Júlio Faerma está desaparecido, e quero parabenizar Vossa Excelência pela decisão de colocar a Polícia Federal e a Interpol para localizá-lo e trazê-lo, inclusive, sobre condução coercitiva a esta CPI, eu, com base nas informações recebidas do que foi apurado lá em Londres, eu apresentei ontem, eu pediria que Vossa Excelência pudesse, quem sabe, extraordinariamente acatar esta proposição, que é o requerimento 780, que pede a convocação do filho do senhor Júlio Faerma, o senhor Marcelo Faerma, e do sócio Luiz Eduardo Barbosa, porque o senhor Júlio Faerma tinha 4 empresas, e algumas delas tinham participação de sócios, e o próprio senhor Jonathan Taylor refere a participação do filho, Marcelo Faerma, e do sócio Luiz Eduardo Barbosa. E eu acredito, senhor presidente, da mesma experiência que nós vivemos lá com o Paulo Roberto Costa, que quando se deu conta de que havia possibilidade da convocação das suas filhas e dos seus genros, ele caminhou para a delação premiada e colaborou de maneira importante com as investigações, tanto do Ministério Público Federal, quanto do doutor Sérgio Moro, quanto desta CPI. Eu quero chamar a atenção que não nenhuma outra razão que eu apresentei também da senhora Maria Auxiliadora Tibério Duque, porque até agora o senhor Renato Duque, que já cada vez está mais enrolado no processo da Petrobras, ainda não caminhou para um acordo de delação, seria um estímulo importante a ele, a vida da esposa. Da mesma maneira, com a mesma lógica, eu estou apresentando aqui o filho do Júlio e o sócio do Júlio, que pelo que se sabe estão no Brasil. Inclusive, e ajudaria e muito para apressar a localização ou a apresentação voluntária do senhor Júlio Faerma. Então está à disposição, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permite, eu, como sempre, tenho mantido aqui uma linha muito imparcial pelo bom funcionamento dessa CPI, eu queria aqui fazer um apelo aos senhores deputados. Não comumente, eu não tenho permitido nenhuma exceção nas sessões de oitiva, mas pelo desrespeito que o senhor Júlio Faerma teve a esta CPI, eu gostaria de fazer um apelo, em havendo a concordância, de abrirmos agora para apreciarmos o requerimento do deputado Anderson Lorenzoni extra pauta. Ele não tem como não vir a esta CPI. Ele ontem, com a ida dos deputados a Londres, a vinda deste cidadão se faz necessária por demais a esta CPI. Ele tem muito que contribuir, ele não respeitou os nossos trabalhos. Eu cheguei a marcar uma oitiva e eu quero nesse momento fazer um apelo, em havendo a concordância, para que a gente possa fazer esta convocação. Presidente, só para colaborar. Eu gostaria só de concluir, daí a palavra a todos. Eu gostaria de fazer esse apelo, deputado Anderson, para que a gente possa fazer a convocação do filho do senhor Júlio Faerma e do seu sócio, porque acredito eu, se o senhor Júlio Faerma não pode vir a esta CPI, estas pessoas podem muito bem estarem aqui presentes e esclarecerem todas as nossas dúvidas. Presidente. Segundo o senhor Jonathan Taylor, ele intermediou o pagamento de propina da SBM Offshore a funcionários da Petrobras. Então, na verdade, nós temos que, para restabelecermos
na verdade, o respeito que esta CPI tem, não só pelas investigações, mas o respeito que ela adquiriu junto à sociedade brasileira, nós não podemos admitir esse comportamento. Então, eu gostaria aqui, se é que eu posso fazer um apelo aos companheiros, por isso que eu estou pedindo pela ordem. Aprovar. Se eu puder concluir, deputado Júlio, eu posso concluir? Eu posso só terminar de falar? Vossa Excelência permite? Sim. Então, eu gostaria de fazer esse apelo. Você já fez que a gente faça. Eu estou querendo fazer novamente. Vossa Excelência, quando fala, repete várias vezes e nem sempre eu corto a palavra de Vossa Excelência, eu escuto com paciência, coisa que queria que Vossa Excelência também tivesse para comigo. Então, eu gostaria mais uma vez de refazer esse apelo para que a CPI possa seguir o curso das investigações normal. Deputado Júlio Delgado, pela ordem. Para complementar, senhor presidente. Para complementar, Vossa Excelência, vai complementar. Eu também sou coautor do requerimento do deputado Onyx. E queria dizer que nessa exceção que Vossa Excelência pediu reiteradas vezes, nós façamos também, porque eu tenho um requerimento e eu sou contra, Vossa Excelência sabe disso, a CPI sabe disso, que eu não sou a favor de convocação por apelo e comoção familiar para constranger quem quer que seja. Mas a filha do senhor Júlio Ferma é secretária dele, agendava os encontros, agendava as viagens, agendava toda a sua interlocução. E eu também tenho um requerimento de convocação da filha dele que quero incluir, complementar a esse requerimento, deputado Onyx. Podemos, sem dúvida alguma, acolher, até porque tem a mesma finalidade. Deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, a sugestão de Vossa Excelência é perfeitamente cabível. Vamos considerar esta pauta, vamos votar, tem que ser nominalmente, em virtude de ser esta pauta, esse requerimento, mas queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que a gente pedisse ao juiz Sérgio Moro que decretasse a prisão do Júlio Ferma, porque agora não foi decretada a prisão dele. E a partir do momento em que for decretada a prisão dele, nós podemos tomar medidas mais duras, além das condições coercitivas. Então, que a gente solicitasse ao juiz Sérgio Moro que decretasse a prisão do Júlio Ferma, até por não ter atendido convocações anteriores. Isso que nós temos que fazer, e é função da CPI, subsidiar o juízo com essa finalidade. Decretada a prisão, nós vamos ver se ele aparece ou não aparece. Em havendo deputado delegado Valdir, em seguida, doutora Lisiane Gama. Senhor presidente, só lembrá-lo que o Código de Processo Penal diz que quando a pessoa está em local incerto e não sabido, são motivos relevantes para decretar a prisão preventiva. Então, senhor Júlio Ferma, por favor, apareça, senão vai ser conduzido coercitivamente. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente. Agradeço a doutora Lisiane Gama. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu queria, na verdade, primeiramente quero manifestar o meu apoio à iniciativa da convocação, mas eu queria também uma informação de Vossa Excelência, que é uma questão de um pedido que eu faço, que é referente às informações que hoje estão já na mídia, presidente, que seria uma possível exumação do corpo de José Janene. Aí eu queria informações, primeiramente, seguinte: se realmente essas informações são verdadeiras e, se forem verdadeiras, em cima de qual depoimento isso foi sustentado. E, ao mesmo tempo, também, a Estael Fernanda Janene, que já conversou com alguns deputados, mas não trouxe informações formais à comissão para subsidiar, inclusive, algumas determinações formais da CPI. Eu peço a Vossa Excelência, já que ela, ao que me parece, não foi convocada, mas não foi concluída a votação da convocação dela na última audiência, se já não seria, inclusive, pertinente a inclusão também do nome dela, dando continuidade nessa sessão que Vossa Excelência solicita agora. Deputado Ivan. Presidente, depois eu vou colocar uma outra questão de ordem, mas ainda em relação ao tema que Vossa Excelência quer votar aqui, eu queria só uma informação mais precisa. Deputado Ivan, eu só farei isso se houver a plena concordância, porque esta exceção não abrirei mais em outro, a não ser havendo um caso que justifique isso. Agora, diante do fato que ele foi convocado, tentamos notificá-lo, não foi possível, e a comissão vai a Londres e cada vez mais ele se torna uma pessoa imprescindível na investigação, eu vejo que há sim uma pergunta que a gente possa não nos curvarmos a esse tipo de procedimento. Então, em relação ao sumiço do senhor Júlio Ferma, nós temos total concordância com Vossa Excelência. Em relação à convocação de outras pessoas, o que importa aqui é o seguinte: se podem colaborar e se não há um constrangimento. Eu queria entender melhor a informação que eu quero. Sócio do Júlio Ferma é sócio, então certamente está inteirado de todas as questões. Familiares, eu preciso saber exatamente,
para fazer uma votação unânime, eu não quero participar de nenhum tipo de injustiça ou constrangimento. Deputado, Vossa Excelência pode subsidiar e o deputado Júlio Delgado, o deputado Ivan Valente, das informações que tornam necessárias a convocação do filho do senhor Júlio Ferman? Bom, primeiro dizer que o senhor Júlio Ferman tinha, entre algumas das suas empresas, a Firecon e a Oil Drive, por onde transitaram os recursos que vieram da SBM. E numa recente entrevista do próprio senhor Jonathan David Taylor, ex-diretor da SBM Offshore, em suas palavras, o senhor esteve com Ferman várias vezes. Júlio Ferman não era agente independente. Ninguém da Petrobras falava com a SBM sem ele. Era altamente íntimo do esquema no Brasil e atuava com seu filho Marcelo e o sócio Luiz Eduardo Barbosa. Esta é a razão. Sim, mas ele era, o filho também era sócio? Ele era alguma coisa da empresa? Não, o filho atuava em parceria com o pai e o sócio, a ponto, deputado Ivan, de ser do conhecimento do ex-diretor da SBM. Diz que ninguém falava com a Petrobras sem passar pelo Júlio Ferman. E nas operações que ele produzia para ter esse tipo de contato, ele se valia do filho e do sócio. Portanto, o filho operou junto. Essa é a referência que nós temos. Segundo eu entendi primeiro, Vossa Excelência vai abrir uma exceção nessa reunião de oitiva exclusivamente para a questão do Ferman. Porque essa questão abordada agora pela deputada Lisiane é um outro momento, julgo oportuno ser feito, porque a gente não pode criar aqui um pano de fundo para atrapalhar os bons trabalhos que a CPI tem encaminhado, para não parecer que a gente está querendo botar um bode na sala que seja exumação de corpo e tirar o foco dessa CPI. É uma preocupação muito grande. Então, só para dizer com relação se essa é realmente a decisão de Vossa Excelência, e dizer